São Paulo perdeu para a LDU, né, o placar por 2-0, mas na minha visão, o São Paulo jogou bem, né? E aí entra um pouquinho também na cara do treinador. O Crespo, para mim, ele é o mais isento dessa derrota. Porque as ideias de jogo que ele teve para essa partida foram muito boas. O São Paulo conseguiu jogar melhor do que a LDU. Desde 2015, ou pelo menos nos dados do Data Futebol, do DataFoot, lá que tem um perfil no X, tal, que é bem conhecido, desde que eles tiveram os números computados em 2015, então a gente está falando de uma década, o São Paulo foi o único brasileiro a finalizar mais do que a própria LDU atuando em Quito. E ainda também teve mais posse de bola. É óbvio, Alex, isso não ganha jogo, evidentemente, porque não ganhou. A LDU que foi a vitoriosa por 2-0, porque aproveitou os dois erros que o São Paulo teve na partida para realmente matar o jogo e ter essa vantagem. Mas eu acho que é importante a gente também separar algumas questões. Para mim, o erro principal do São Paulo na partida contra a LDU foi individual e não em relação ao seu treinador. O Crespo, ele é um ótimo técnico e ele já demonstrou. Ele fez uma boa partida contra o Botafogo, tendo Dineno e Tapia como a sua dupla de ataque, e é um ataque bem questionável. Talvez nos últimos anos seja o ataque com menos brilho técnico, menos refino técnico, e o Crespo fez esse time jogar. Então acho que a ideia de jogo do Crespo foi bacana, a gente trouxe com exclusividade a estratégia que ele tinha, que era justamente ter a posse de bola, não deixar a LDU ficar no abafa, e não fez. O São Paulo foi melhor do que a LDU no jogo, mas passa pelos erros individuais. Tanto na parte defensiva, né, o São Paulo errou nas duas oportunidades, errou 3 vezes, só que aí o Rafael salvou ali o que poderia ter sido o terceiro gol da LDU, e lá na frente, né, o Luciano perdeu gol a rodo, o Rigoni também perdeu gol a rodo, o São Paulo teve vários erros de tomada de decisão lá no campo de ataque. Então essa derrota eu coloco 0, talvez não, mas o menor culpado para mim é o Hernan Crespo, e acho que as falhas gritantes individuais falam mais. E uma coisa que eu falei na live de pós-jogo, isso também entra em montagem de elenco, porque eu vou te dar um exemplo. O São Paulo, ele não poderia, é óbvio que a gente está simplificando, mas acho que a diretoria poderia ter pensado nessa forma, porque ao invés de eu contratar Rigoni, Tapia e Dineno, eu não contratar esses três, pego a folha salarial, os 3 jogadores, eu tenho certeza para vocês que 1 milhão pelo menos dá. Acho que dá até mais, mas 1 milhão pelo menos dá na folha salarial. Será que com 1 milhão você não conseguiria pegar um atacante mais refinado no mercado da bola? Nas mesmas condições, livre, tudo. Será que não compensaria mais? São alguns erros que essa gestão acabou cometendo. Eu digo até mais. Esses 3 jogadores, será que o Wellington Rato, Eric, Michel Araújo, que eram jogadores que estressavam, tá? Eram jogadores que tinham ali os seus problemas. Será que esses jogadores não fariam até um pouco melhor? Isso sem contar os jogadores da base que venderam a preço de banana. Mas enfim, só uma reflexão que eu acho que é importante a gente trazer.